A moça inocente chora em lágrimas após o divórcio e um milionário a conquista com amor. Clara olhava para as paredes brancas da sua pequena galeria de arte, cada uma delas impregnada de memórias que ecoavam como uma música triste. As cores vibrantes de suas pinturas pareciam zombar dela, ressaltando o quão viva e cheia de esperanças ela já tinha sido. Agora, tudo o que restava era um vazio angustiante que a envolvia como uma neblina pesada. O divórcio havia sido um golpe, e sua alma, antes cheia de sonhos, agora era um labirinto de desespero e solidão. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e uma sensação de aperto no peito a dominava. Como pôde chegar a esse ponto? Na sala silenciosa, Clara lembrava de momentos de felicidade. Risadas, promessas, sonhos compartilhados. Mas tudo isso parecia tão distante, como uma vida que não era dela. Cada quadro que ela pintava agora parecia um espelho quebrado de sua própria dor. Foi então que Rafael entrou em cena, alto, com um sorriso encantador que iluminava o ambiente. Ele parecia um personagem saído de um filme, o milionário misterioso que todos desejavam, mas poucos ousavam se aproximar. Seus olhos escuros tinham uma profundidade que a deixava inquieta, e sua presença era eletrizante. No entanto, para Clara, tudo isso soava como um golpe a mais em sua já frágil realidade. Cuidado, ela pensou. Ele pode ser mais uma armadilha nesse mundo cheio de jogadores. Por semanas, Rafael tentou se aproximar. Ele a elogiava, falava de arte e parecia genuinamente interessado nas histórias por trás de suas criações. Porém, Clara hesitou. Cada palavra dele despertava um misto de curiosidade e desconfiança. Como poderia confiar novamente? Era um salto sem garantia e o medo a paralisava. Mas certo dia, enquanto organizava uma de suas exposições, uma foto antiga de seu pai apareceu em um canto da galeria. Clara congelou. O rosto forte e carinhoso do homem que sempre a incentivara estava ali. E as emoções a envolveram como uma tempestade. O passado e o presente se entrelaçavam de uma maneira que ela nunca havia imaginado. Mas o que isso tinha a ver com Rafael? Ele parecia tão distante da sua história, mas por algum motivo a conexão era inegável. Rafael, que observava de longe, percebeu a mudança no rosto de Clara. Aquela luz nas suas obras agora parecia ofuscada por sombras que ele mal entendia. Ele se aproximou e, de repente, tudo parecia se intensificar. — Você está bem? Perguntou ele. Sua voz suave, quase como uma brisa. Clara não tinha certeza. O que significava estar bem nesse momento? Dentro dela, o temor e a esperança lutavam uma batalha feroz. A confiança que começava a florescer entre eles estava ameaçada. Clara sentia-se dividida entre abrir seu coração ou se proteger em sua prisão de dor. E agora, com os segredos do passado surgindo, que o destino deles reservava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara hesitou, perdida em suas emoções. O olhar de Rafael penetrava sua defesa e ela sentia um turbilhão dentro de si. Você tá bem? Ele repetiu, mais próximo agora. Sua voz era um fio de esperança, mas algo oprimia seu peito. E então um grito ecoou pela galeria,
cortando o ar pesado de ansiedade. Clara se virou, o coração disparado. No meio da sala, uma mulher, de cabelo desgrenhado e olhos arregalados, apontava para Rafael, sua voz tremendo. É você! Você é o culpado! O ambiente congelou. Todos os olhares se voltaram para ela. Rafael ficou pálido. Clara sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? Perguntou, quase em um sussurro. Eu sei o que você fez. A mulher gritava, agora com lágrimas nos olhos. Você destruiu minha família. Clara ficou paralisada. Ela não sabia a história da mulher, mas a urgência em sua voz era palpável. Rafael tentou se defender. Por favor, você não está entendendo. Isso não é o que parece. A tensão subiu como um vapor. As expressões em volta mudaram. Murmúrios e cochichos iniciaram uma onda de espetacularização. Se sentiu desmaiar. O homem que parecia ser a resposta para suas angústias? O que ele tinha feito? A mulher, ou melhor, a acusadora, não se calou. Ele me enganou, me fez acreditar que tudo estava bem, enquanto se espalhava por cima da minha vida. As palavras dela eram punhais cortantes, e Clara se sentiu como se estivesse em um pesadelo. Rafael era um misterioso milionário, mas ele também era... O que mais? Clara olhou para Rafael, buscando respostas. Ele parecia abalado, mas havia uma frieza em seus olhos. Eu não queria machucar você, ele implorou. Mas aquelas palavras pareciam vazias, perdidas no eco do clamor da mulher. Quando os rostos se viraram para Clara, o medo a envolveu. Você conhece essa mulher? Clara hesitou por um segundo, mas a voz da mulher a puxou para uma realidade que ela não queria aceitar. Rafael está ligado a todos os seus pesadelos, Clara. Um murmúrio de choque percorreu a sala, como se uma vela tivesse sido apagada em um instante. As pinturas que antes imoviam alegria agora pareciam testemunhas silenciosas de um escândalo prestes a eclodir. Clara sentiu um tremor em suas mãos. Cada uma de suas decisões, cada passo que ela dava em direção a Rafael, parecia agora uma escolha cega. O silêncio estava carregado, quase ensurdecedor. Reflexões nos rostos cercavam Clara. Como poderiam os olhos de Rafael serem tão profundos e tão traiçoeiros ao mesmo tempo? O que havia de tão terrível nessa conexão entre ele e aquela mulher? E enquanto a tempestade interna a consumia, a mulher não deu trégua. Ele não é o que parece, Clara. Cuidado! Gritou antes de sair da galeria, deixando um rastro de confusão e incertezas. Rafael se virou para Clara e a expressão em seu rosto era de pânico. Escuta, eu vou explicar, não é o que você está pensando. Mas Clara se afastou, com o coração acelerado, a mente girando. Entre essas paredes brancas, agora havia um labirinto de dúvidas. E no fundo, uma pergunta ecoava, incessante. Rafael era o amor que ela desejava ou o sombrio segredo que a afligia? O resto do mundo parecia desvanecer. Clara tinha que descobrir a verdade. Mas o que ela encontraria poderia mudar tudo. Clara olhou nos olhos de Rafael, a confusão e a raiva se misturando em seu coração. Aquela tempestade interna parecia não ter fim, e a aparição da mulher a deixou ainda mais desnorteada. O que você fez, Rafael? Ela sussurrou, a respiração acelerada. O pânico dele era palpável, e isso só fez suas inseguranças crescerem. Eu posso explicar, Clara, implorou ele, mas suas palavras pareciam apenas aumentar o nó em sua garganta. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou atrás deles. A porta da galeria se abriu com força, batendo na parede. Todos se viraram, e Clara acompanhou a movimentação apressada. Um homem entrou, e a tensão na sala subiu mais um nível. Ele era alto, com uma expressão de fúria dominando seu rosto. Rafael! Ele gritou, fazendo todos recuarem.
O homem parecia fora de controle, e Clara sentiu seu coração disparar. Você não pode continuar assim, chega de mentiras. O olhar que ele lançou para Rafael era carregado de ódio e desespero. O clima pesou instantaneamente como uma tempestade prestes a desabar. O que está acontecendo? Clara questionou, mas sua voz mal saiu. Rafael ficou pálido, sem palavras. Luiz, não isso, ele implorou. Mas o homem, Luiz, não estava ouvindo. Ele avançou, os punhos cerrados. Você destruiu minha vida. Por sua causa, minha irmã está em estado crítico. A sala mergulhou em um silêncio constrangedor, a acusação dele reverberando nas paredes. Clara sentiu um frio na espinha. O que ele estava dizendo? Eu não sabia. Não sabia que estava tudo tão sério, murmurou Rafael. E pela primeira vez, Clara percebeu que havia um fundo de vergonha em sua voz. Mas Liz não se contentou com isso. Isso não é um jogo. Você brincou com os sentimentos dela. As palavras dele eram facas afiadas, cortando pelo ar pesado. Clara sentiu a respiração faltar. Rafael se virou para Clara, os olhos cheios de pânico. Clara, não é o que você pensa. Eu me envolvi, mas não sabia das consequências. Havia uma vulnerabilidade em sua expressão que Clara nunca havia notado antes. O que ele não estava contando? Sentimentos surgiam como fumaça, preenchendo o espaço entre eles. Mas o medo se sobrepunha a tudo. Os murmúrios da multidão começaram, todos trocando olhares confusos e ansiosos. Luiz não se calou. Ela não é apenas uma vítima. Ela é minha irmã. E você a machucou. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. Mila, a irmã de Luiz? Ela se lembrou de uma jovem que havia frequentado uma de suas exposições. Artista, cheia de sonhos. E agora? E então, Luiz completou a frase com um golpe. E foi você que a fez perder a esperança. Por isso, ela não está bem agora. Havia um desespero na voz dele que se transformou em um soco direto em seu coração. O que Rafael tinha feito? E como isso se relacionava com a mulher que havia gritado minutos atrás? Clara acenou com a cabeça, tentando processar. Todo aquele tempo, ela estava tão absorvida em sua dor que não viu a conexão. Rafael havia se tornado um pesadelo em vez de um sonho. E quando ela olhou novamente para ele, as máscaras que ele usava estavam se desfazendo. O homem majestoso, o milionário e o trabalhador da arte, tudo à sua volta começava a se dissolver. Rafael, diga a verdade. O que você realmente fez? Sua voz estava carregada de emoção, e as palavras saíram como um grito silencioso. Ela não poderia voltar atrás. A verdade precisava ser revelada. E enquanto ele hesitava, o olhar de Luiz perfurava sua alma. Eu sinto muito, começou Rafael. Mas Clara não queria ouvir mais desculpas. Você me enganou. A verdade não é só isso. Você tem que me contar. As luzes da galeria pareciam ofuscantes agora. Cada pintor se tornava um espectador impotente na tempestade que se desenrolava. Clara se sentiu perdida, envolta em um redemoinho de emoções contraditórias. O que mais ela não sabia? Cada palavra não ditada pesava como uma âncora em seu peito. E enquanto a tensão se acumulava, um novo grito ecoou na galeria. Vá embora, Rafael, você não merece estar aqui. A voz de Luiz era um chamado para a justiça, mas a busca por respostas ainda pairava no ar. A ansiedade queimando como um fogo aceso. Diante de Clara, Rafael estava mudando. Mas o que estava verdadeiro por baixo da superfície? Qual era o custo desse amor que ela achou que poderia existir? Todo o cenário agora parecia prestes a desmoronar, e saber a verdade poderia ser a única saída, ou a mais devastadora das prisões. Sem resposta, a sala ficou em suspense, enquanto ela se preparava para um impacto que poderia mudar tudo. Como se uma bomba estivesse prestes a explodir, Clara sabia que nenhuma escolha seria fácil, e a única certeza que tinha
era que o futuro que imaginava havia desaparecido para sempre. Clara se sentiu perdida em meio aos gritos e murmúrios da galeria. O caos havia chegado tão rápido que seu coração disparava, mas a urgência de saber a verdade era mais forte do que o medo. Me diga a verdade, Rafael. A voz dela soou como um eco dentro da sala e todos os olhares se fixaram no milionário. Mas antes que ele pudesse responder, um som ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo violento ressoou da entrada da galeria, como se o chão estivesse sendo sacudido. A porta se abriu bruscamente e uma figura conhecida entrou correndo. Era Mila, a irmã de Luiz, mas ela estava diferente, pálida, desorientada e com um olhar de desespero. Seu cabelo desgrenhado balançava enquanto ela atravessava a sala, parando em frente a Rafael. Você me fez isso. Sua voz era uma mistura de dor e raiva. Clara ficou paralisada. O que estava acontecendo? O que ela queria dizer? Rafael deu um passo para trás, chocado. Mila, eu não queria que isso acontecesse. E então, numa fração de segundo, o cenário virou um filme de terror. Mila caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, como se o peso da verdade a esmagasse. Um silêncio profundo tomou conta da galeria, todos presos em suas próprias reações. Clara sentia que as paredes estavam se fechando ao seu redor. Você estragou minha vida. Eu perdi tudo por sua causa. Você não poderia ter me deixado acreditar em suas mentiras. Mila gemeu, a dor em sua voz ressoando como um grito silencioso, mas devastador. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que mais ela não sabia? Então, Luiz, que estava a passos de distância, se aproximou. Mila, não faça isso, gritou, tentando revertê-la. Mas a intensidade da situação parecia dominar suas ações. Ele estava inquieto, mas a verdade de Mila estava se desenrolando como um pesadelo. Todas as minhas esperanças foram destruídas por você, Rafael. Você nunca se importou. Os olhos de Mila se encontraram com os de Clara, e a conexão era eletrizante. Você não entende, Clara. Você não sabe o que ele fez. Aquele desespero fez Clara tremer. O que Rafael tinha feito, realmente? Rafael se aventurou mais perto, mas Clara se afastou. Eu nunca quis machucar ninguém. Sua voz era um sussurro, quase implorando. Mas a fraqueza dele era como um veneno, escorrendo por cada palavra. A verdade do seu passado não pode ser escondida, Rafael. Mila gritou, e enquanto ela dizia isso, o clima mudou novamente. Você estava envolvido na medida em que eu nunca imaginei. Todos nós sabemos o que você é capaz. O choque que passou pela galeria foi palpável, e Clara se viu entre duas verdades, a de Rafael e a de Mila. O que mais havia por trás daquele sorriso encantador? E, então, como um deslizar de uma cortina pesada, Mila puxou algo do bolso. Era um pendrive simples, mas Clara soube que aquele objeto poderia ser a chave para a verdade. Isso pode provar tudo, Clara. O que você precisa saber sobre ele. O tempo pareceu parar. Clara segurava a respiração. O que aquele pendrive continha? Um grito de alarme se formou em seu peito. Rafael a olhou com pânico, seu semblante antes atraente agora desapegando-se da imagem de um homem bom. Não, você não pode mostrar isso. Como se uma corda estivesse sendo puxada no limite, Clara se sentiu puxar gravemente para o centro da tensão. A sala ficou em suspense. O que está nesse pendrive, Rafael? Sua voz saiu como um estalo, firme, desafiadora. E, nesse instante, uma nova onda de murmúrios percorreu a multidão. As expressões variavam da preocupação ao desprezo. O impacto das palavras de Mila ricocheteou contra as paredes e a galeria parecia um campo de batalha emocional. Clara podia sentir o calor de todos aqueles olhares sobre ela, e Rafael estava perdido, como um barco à deriva. A resposta que ele guardava poderia mudar tudo.
A verdade estava prestes a ser revelada. Mas o que aquilo significaria para todos ali? Clara sentiu seu coração acelerar, as lágrimas ameaçando transbordar. A vida que conhecera, mais uma vez, estava prestes a ser desmantelada. O que você realmente é, Rafael? Agora, a verdade estava tão próxima e a possibilidade de uma vida sem mentira se agigantava. Mas Clara também sabia que a resposta poderia ferir mais do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado. Que segredos seriam revelados e como isso mudaria tudo. Clara se sentia como se estivesse em um campo de batalha. Todos os olhares fixos nela, aguardando uma resposta. O pendrive nas mãos de Mila parecia carregar o peso de um universo inteiro. Rafael, por outro lado, estava em um canto, pálido e nervoso, os olhos apertados como se estivesse se escondendo da verdade que pairava sobre eles. Me diga a verdade agora, Clara exigiu, a voz tremendo, misturando raiva e medo. As palavras dela ecoaram, e o silêncio se fez mais denso. Rafael a encarou, seu semblante mudando entre súplica e desespero. Clara, por favor, não, isso não é necessário. Mila, ainda de joelhos, ergueu o braço, segurando o pendrive como uma arma. Esse dispositivo tem tudo, provas de quem ele realmente é, do que ele realmente fez com minha família. O tumulto se intensificou, e os rostos ao redor de Clara refletiam a expectativa e o horror. Um murmúrio de "do que ela tá falando?" permeou o ar pesado da galeria. Você tá mentindo, Rafael gritou, a voz alta o suficiente para tirar a tensão de um fio para o limite. Ele caminhou até Mila, mas Clara se interpôs. Espere, ela precisava entender. A sua dor se misturava com o sentimento de traição. Que tipo de provas? Mila respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Câmeras, ele gravou tudo. Promessas que nunca cumpriu, mentiras que destruíram sonhos. O impacto das palavras dela parecia um soco na barriga de Clara. Gravado? O que você quis dizer com isso? A dúvida e a raiva se entrelaçavam em seu peito. Rafael estava sem palavras. O pânico em seus olhos era inegável. Mila, isso não é justo. Você sabe que eu não quis que tudo isso acontecesse. Mas o seu desespero só parecia criar mais distância entre eles. Clara sentia um nó na garganta. O desejo de entender e a necessidade de se proteger entram em conflito. Quem era o homem que estava ao seu lado realmente? E então a atmosfera se rompeu. Um grito estridente rasgou o silêncio. Rafael, você não pode continuar se escondendo. Era Luiz, que parecia prestes a explodir. A potente energia dele arrastou a sala para o novo nível de tensão. Você não pode fugir das consequências do que fez. Ele se aproximou de Mila e, em um movimento rápido, puxou o pendrive da mão dela. A galeria estava em clímax. Luiz, o que você está fazendo? Não! Clara gritou, mas já era tarde. Luiz, em um ímpeto de fúria, se virou e disparou o arquivo na tela grande atrás dele. A imagem apareceu, e os rostos se viraram, a respiração coletiva ficou presa na garganta. A tela mostrava uma gravação. Rafael, em uma conversa, rindo e manipulando, falando sobre planos que envolviam não apenas a vida de Mila, mas de outras pessoas. Clara viu-se gelar. As palavras cortavam como facas. Você acha que ela ainda é útil? Vamos descartá-la. Não podemos deixar que saiba. Corações pararam de bater. O clima na galeria mudou de um momento para o outro. Todos estavam em choque. Clara sentiu seu mundo desmoronar. As palavras ecoavam na sua mente, uma verdade que ela nunca quis ouvir. Rafael era mais do que um amigo ou um amante. Ele era um manipulador.
Os olhares se voltaram para Clara, e ela estava perdida. Rafael, agora completamente exposto, olhou para ela com desespero. Clara, não é o que parece. Você tem que entender. Mas nada poderia ocultar a gravidade da situação. As revelações eram devastadoras. Então, o que mais estava escondido ali? O que mais Rafael tinha ocultado? O ar estava opressivamente pesado. O que mais aqueles vídeos poderiam conter? E de repente, uma nova imagem apareceu, uma mensagem piscando. Esta gravação está em perigo. A verdade será revelada em breve. Se você não agir agora, tudo estará perdido. O clima se tornou caótico. Cada minuto se arrastava. Clara sabia que precisava de respostas, mas o terror na situação a paralisava. Rafael havia quebrado sua confiança de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. O que ela faria agora? Desesperadamente, ela virou-se para os amigos que a cercavam. Precisamos saber a verdade. Um novo alvoroço. O que isso significa? As pessoas ao redor começaram a sussurrar, e Clara percebeu. A verdade estava prestes a se soltar, e no meio do caos, Rafael enfrentou Clara. Por favor, acredite em mim, eu. Mas suas palavras perderam o significado. Com o coração apertado, Clara sentiu que estava prestes a entrar em um abismo. O que mais poderia ser revelado? E no fundo, ela percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Clara se sentia como se estivesse em um campo de batalha. Todos os olhares fixos nela, aguardando uma resposta. O pendrive nas mãos de Mila parecia carregar o peso de um universo inteiro. Rafael, por outro lado, estava em um canto, pálido e nervoso, os olhos apertados, como se estivesse se escondendo da verdade que pairava sobre eles. Me diga a verdade agora, Clara exigiu. A voz, tremendo, misturando raiva e medo. As palavras dela ecoaram, e o silêncio se fez mais denso. Rafael a encarou, seu semblante mudando entre súplica e desespero. Clara, por favor, não. Isso não é necessário. Mila, ainda de joelhos, ergueu o braço segurando o pendrive como uma arma. Esse dispositivo tem tudo. Provas de quem ele realmente é, do que ele realmente fez com minha família. O tumulto se intensificou, e os rostos ao redor de Clara refletiam a expectativa e o horror. Um murmúrio do que ela está falando permeou o ar pesado da galeria. Você está mentindo, Rafael gritou, a voz alta o suficiente para tirar a atenção de um fio para o limite. Ele caminhou até Mila, mas Clara se afastou. Espere, ela precisava entender. A sua dor se misturava com o sentimento de traição. Que tipo de provas? Mila respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Câmeras. Ele gravou tudo. Promessas que nunca cumpriu, mentiras que destruíram sonhos. O impacto das palavras dela parecia um soco na barriga de Clara. Gravado? O que você quis dizer com isso? A dúvida e a raiva se entrelaçavam em seu peito. Rafael estava sem palavras. O pânico em seus olhos era inegável. Mila, isso não é justo. Você sabe que eu não quis que tudo isso acontecesse, mas o seu desespero só parecia criar mais distância entre eles. Clara sentia um nó na garganta, o desejo de entender e a necessidade de se proteger entrando em conflito. Quem era o homem que estava ao seu lado realmente? E então a atmosfera se rompeu. Um grito estridente rasgou o silêncio. Rafael, você não pode continuar se escondendo. Era Luiz, que parecia prestes a explodir. A potente energia dele arrastou a sala para um novo nível de tensão. Você não pode fugir das consequências do que fez. Ele se aproximou de Mila e, em um movimento rápido, puxou o pendrive da mão dela. A galeria estava em clímax. Luiz, o que você está fazendo? Não! Clara gritou, mas já era tarde. Luiz, em um ímpeto de fúria, se virou e disparou o arquivo na tela grande atrás dele. A imagem apareceu e os rostos se viraram. A respiração coletiva ficou presa na garganta. A tela mostrava uma gravação.
Rafael, em uma conversa, rindo e manipulando, falando sobre planos que envolviam não apenas a vida de Mila, mas de outras pessoas. Clara viu-se gelar. As palavras cortavam como facas. Você acha que ela ainda é útil? Vamos descartá-la, não podemos deixar que saiba. Corações pararam de bater. O clima na galeria mudou de um momento para o outro. Todos estavam em choque. Clara sentiu seu mundo desmoronar. As palavras ecoavam na sua mente, uma verdade que ela nunca quis ouvir. Rafael era mais do que um amigo ou um amante. Ele era um manipulador. Então, como um deslizar de uma cortina pesada, Mila puxou algo do bolso. Era um pendrive simples, mas Clara soube que aquele objeto poderia ser a chave para a verdade. Isso pode provar tudo. Clara, o que você precisa saber sobre ele? O tempo pareceu parar. Clara segurava a respiração. O que aquele pendrive continha? Um grito de alarme se formou em seu peito. Rafael a olhou com pânico. Seu semblante antes atraente, agora desapegando-se da imagem de um homem bom. Não, você não pode mostrar isso. Como se uma corda estivesse sendo puxada no limite. Clara se sentiu puxar gravemente para o centro da tensão. A sala ficou em suspense. O que está nesse pendrive? Rafael? Sua voz saiu como um estalo, firme, desafiadora. E nesse instante uma nova onda de murmúrios percorreu a multidão. As expressões variavam da preocupação ao desprezo. O impacto das palavras de Mila ricocheteou contra as paredes, e a galeria parecia um campo de batalha. Emocional. Clara podia sentir o calor de todos aqueles olhares sobre ela. E Rafael estava perdido, como um barco à deriva. A resposta que ele guardava poderia mudar tudo. A verdade estava prestes a ser revelada, mas o que aquilo significaria para todos ali? Clara sentiu seu coração acelerar, as lágrimas ameaçando transbordar. A vida que conhecera, mais de uma vez, estava prestes a ser desmantelada. O que você realmente é, Rafael? Agora, a verdade estava tão próxima e a possibilidade de uma vida sem mentiras se agigantava. Mas Clara também sabia que a resposta poderia ferir mais do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado. Que segredos seriam revelados e como isso mudaria tudo? Enquanto o clima na galeria atingia seu clímax explosivo, a tela atrás de Luiz passou a mostrar imagens em sequência. Clara viu uma mansão imensa, ritmos de uma vida luxuosa, pessoas sorrindo em festas. Tudo parecia normal, até que a cena mudou. Instantaneamente, Clara reconheceu algumas dessas pessoas. Eram os amigos de Rafael, artistas ao seu redor, e entre eles, Clara ficou paralisada. Não pode ser. A câmera se aproximou. Numa cerimônia vazia, Clara viu a mesma mulher que gritou na galeria, mas agora com um buquê nas mãos. Eram imagens de uma ligação íntima entre Rafael e aquelas pessoas. Rafael aparecia entre risos e promessas, e todas as suas mentiras começaram a se desfazer. Mas então, uma última sequência deixou Clara sem fôlego. Rafael estava com uma mulher, sua mãe. Clara sentiu a terra se abrir sob seus pés. O que isso significava? Que relação era aquela? Que tipo de homem ele realmente era? E o mais assustador, Rafael sabia. E talvez não apenas isso. Talvez ele tivesse usado tudo isso contra ela, contra todos. A confusão tomou conta da galeria de uma forma que Clara nunca poderia imaginar. Cada olhar estava fixo na tela, cada respiração presa. E a única coisa que ressoava em sua mente era tudo o que ela achava que conhecia estava em ruínas. O que mais Rafael esconderia? E, acima de tudo, seria capaz de confiar em alguém novamente? A tela brilhava, refletindo o choque
nos rostos das pessoas ao redor. O vídeo passava imagens de um Rafael que Clara nunca conhecera. E ali, no centro de tudo, estava a sua mãe sorrindo, como se não houvesse segredos a serem guardados. Clara sentiu o estômago revirar, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar em sua mente. Como você pode fazer isso? A pergunta escapuliu de seus lábios com um tremor. O ambiente parecia girar em torno dela. Rafael estava exposto, mas o que isso significava para ela? Ele estava sorrindo em momentos que agora se mostravam falsos, manipulativos, e a cada imagem o peso de sua dor aumentava. Um martelo na sua cabeça. A galeria estava em choque. Murmúrios se espalhavam como fogo em palha seca. Clara sentiu que todos estavam observando, cada um avaliando o que estavam vendo. Rafael olhou para ela com os olhos arregalados, um misto de desespero e medo. Clara não é o que parece. Por favor, escute. Mas Clara estava além de ouvir. Ela precisava entender. Justo quando o tumulto parecia atingir seu clímax, uma explosão de luz cortou o ambiente, o sinal de um alarme. As luzes piscavam e a música, que antes apenas criava uma trilha de fundo, agora se tornou um eco de pânico. O que está acontecendo? Clara gritou, mas ninguém parecia ouvir. As pessoas começaram a se levantar, olhando em volta, e de repente, a porta da galeria se escancarou. Um grupo de homens, com uniformes escuros e rolos de papel em mãos, entrou. A atmosfera mudou instantaneamente. O clima estava prestes a se tornar hostil. Todos parem! Um dos homens gritou, a voz autoritária quebrando o caos. Clara gelou. Ao olhar para os rostos das pessoas na sala, viu uma mistura de medo e confusão. Rafael estava pálido, os olhos arregalados, mas a tensão em seu rosto era algo diferente. Era como se ele estivesse esperando por isso. Estamos aqui para intervir, continuou o homem em uniforme, segurando um documento. Rafael Mendes, você está sob investigação por manipulação financeira e de testemunhas. Precisamos que você nos acompanhe. As palavras caíram como uma bomba nas cabeças de todos. Clara sentiu o coração disparar. Não conseguia processar. Eu não fiz nada. Rafael protestou. Sua voz tremia. Vocês estão errados. Ele estava perdendo o controle, e o pânico estava espalhado em seu olhar. Clara queria gritar, queria correr, mas suas pernas estavam paralisadas, como se a verdade a aprisionasse ali. O destaque do pendrive de Mila pegou fogo na mente de Clara. O que mais havia nesse vídeo? O que ele tinha feito? Com aquela revelação, tudo o que ela pensava que sabia estava em frangalhos. Por que as luzes piscaram? E o que estava acontecendo com Rafael? O que mais ele estava escondendo? Clara, Rafael gritou, seu olhar se fixando nela, com uma súbita necessidade de apoio. Você sabe que eu não sou assim. Acredite em mim. Mas a verdade era que ela não sabia mais o que acreditar. O homem que ela pensou que conhecia agora estava cercado por segredos, mentiras e um colapso iminente. Rafael, gritou Luiz, sua voz carregada de ódio. Você destruiu tantas vidas, agora vai pagar por isso. O tom de Luiz era como um punhal cravado em um coração já ferido. E a essa altura, Clara sentia que algo se partia dentro dela. O amor que acreditava ter poderia ter sido apenas uma ilusão. Os homens em uniforme avançaram, e algo em Clara despontou. Uma faísca, um desejo de saborear a verdade, de descobrir o que estava acontecendo de fato. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de pânico se espraiava dentro dela. O que mais ele havia feito? Os segredos começavam a desabafar como um rio furioso, e Clara sabia que a vida que conhecia estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Em um movimento rápido, Rafael tentou fugir, empurrando alguns homens.
Vocês não podem me levar. Eu sou inocente. Mas a sala estava imersa em caos, e Clara sentiu algo se quebrar dentro dela. Sua única chance de realmente entender a verdade agora desmoronava. E no meio de tudo isso, o pendrive em mãos de Mila piscou, revelando uma nova gravação, enquanto o pânico se espalhava pela galeria. Olhares se voltaram para Clara novamente, e sem perceber, ela deu um passo à frente, determinada a descobrir o que Rafael realmente havia tramado. O jogo estava apenas começando, e a verdade que se aproximava tinha o poder de destruir ou salvar tudo e todos. Clara se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. O vídeo exibia Rafael em uma luz tão horrenda que ela tinha dificuldade em conectar a imagem àquele homem que a encantara. Decisões vitais se desenrolavam ao seu redor e de ponto. De repente, Mila parecia ser o único ponto de clareza em meio à tempestade de emoções. Ela estava prestes a confrontar Rafael novamente, mas antes que pudesse, a tela começou a falhar, como se lutasse para mostrar a verdade. As luzes da galeria piscavam, um sinal de que algo estava prestes a dar errado. A tensão era palpável. Clara olhou em volta, tentando processar o que estava acontecendo, mas tudo parecia um pesadelo. Rafael parecia perder a compostura. Sua feição se contorcendo em desespero. Clara, por favor, implorou ele, mas a própria agonia estampada em sua expressão não ajudava. Entrou um homem com um olhar sombrio. Ele se destacou em meio ao caos, com uma expressão de determinação. Ninguém saia, ele gritou. Todos vocês estão aqui por uma. O comprimento cresceu, e Luiz ficou especialmente em alerta. O homem fez um gesto de que tinha algo a dizer. Rafael olhou para Clara novamente, e seu olhar estava repleto de uma expectativa quase desesperada. Você não sabe o que ele... Mas antes que pudesse terminar, o homem interrompeu, levantando uma mão. Você vai ouvir a verdade, e não há como escapar agora. O homem avançou, aproximando-se da tela de projeção, e levantou um dispositivo. A gravação que você vê é apenas o começo. Rafael tem tantas camadas de segredos que poucos sabem sobre a verdadeira extensão das suas ações. Clara prendeu a respiração. O coração batia rápido. O que mais ele tinha feito? O homem, ignorando o tormento emocional na sala, ativou o dispositivo. Novas imagens surgiram. E pela primeira vez, Clara vislumbrou um novo Rafael. Ele estava em reuniões clandestinas, envolvido em negociações sombrias. Faces conhecidas apareciam na tela, rostos de pessoas influentes, mas que de repente traziam um ar ameaçador. Era como se uma cortina tivesse sido puxada, e de repente tudo ficou sob um novo olhar. Você se lembra do seu projeto filantrópico, Rafael? O homem perguntou, sua voz profunda. Aquele que você sempre tocava ao mencionar seu brilho na arte, isso era uma fraqueza. Você usou isso para se infiltrar em círculos dos quais só os mais astutos escapam, incluindo a confiança de Clara. O ambiente explodiu em gritos e murmúrios. Clara olhou para Rafael, agora em choque. Não, isso não é verdade, ele gritou. Mas já não havia mais espaço para mentiras. A conexão entre Rafael e a rede que roubara a esperança de tantas pessoas se tornava clara na mente de Clara, e a dor era um punhal cravado em seu peito. Clara, eu sou a vítima aqui, Rafael implorou. Mas a coisa mais surpreendente aconteceu. O homem revelou uma pasta. Era cheia de documentos. Documentos que ligavam Rafael a crimes mais sombrios do que ela poderia imaginar. Com cada página que abria, Clara enxergava a extensão da traição. Você não fez só isso. O que mais você escondeu de todos nós? E então, a última revelação. O homem apontou um dedo em direção a Clara. E você, Clara, não sabe a verdade completa. O que você pensou ser tesouros nas mentiras de Rafael podem ser o seu pior pesadelo. Você deveria se perguntar por que ele estava tão interessado em sua arte desde o início.
A sala estava em absoluto silêncio. O coração de Clara disparou. Rafael tinha uma ligação com ela que ia além do que qualquer um ali sabia. Ela se afastou, atordoada, os olhos se voltando para o homem misterioso. Você está mentindo, murmurou. Mas dentro dela uma tempestade de dúvidas começou a se formar. Nada disso faz sentido. A tensão estava no ar. Cada palavra parecia ser uma faca afiada. E como um relâmpago, tudo se desfez em um caos magistral. Os olhares estavam fixos nos rostos angustiados, enquanto Clara sentia que seu mundo estava prestes a desabar. E no fundo, uma nova pergunta ecoou em sua mente. Rafael poderia realmente ser o que ele dizia ser? E o homem à sua frente era amigo ou inimigo? A verdade estava mais próxima e, ao mesmo tempo, mais distante do que nunca. O futuro agora era um terreno desconhecido e Clara se viu em uma encruzilhada. A vida que conhecia estava prestes a mudar novamente e tudo o que poderia acontecer estava prestes a ser desvendado. Clara se sentiu paralisada. A tela exibia muitas verdades e a revelação do homem misterioso a deixava ainda mais confusa. Rafael, aquele que ela havia acreditado ser o amor da sua vida, agora se mostrava como um manipulador frio. Mas o que mais o homem revelou era ainda mais perturbador. Ele apontou para a tela, onde novos vídeos se desenrolavam, um após o outro, revelando reuniões secretas, sussurros e promessas quebradas. Clara mal conseguia respirar. O ar estava denso, e os murmúrios da multidão ecoavam como um zumbido no fundo de sua mente. Ela precisava entender. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, uma figura familiar surgiu à porta. Era a mãe de Clara, entrando apressadamente, o olhar alarmado. Clara, o que está acontecendo aqui? A voz dela cortou através da agitação, mas o que os olhos dela encontraram foi como se uma bomba tivesse estourado. A mãe de Clara deu um passo à frente e as pessoas se separaram, como se tivessem se afastado de um furacão prestes a atingir. Rafael paralisou. O semblante dele perdeu a cor, e Clara sentiu uma onda de desespero e confusão invadir seu coração. Mãe, como você sabe que estou aqui? Perguntou Clara, sua voz trêmula. Mas a mãe não respondeu. Em vez disso, olhou para a tela, absorvendo cada imagem, cada palavra. Como você pode fazer isso, Rafael? A mãe de Clara falou, sua voz firme, mas cheia de dor. Clara não entendeu. A mãe era próxima de Rafael? Desde quando? Pelo amor de Deus, mãe, o que você sabe? O desespero se misturava à raiva dentro de Clara. Era tudo tão confuso. A cena na galeria parecia um filme, uma nova reviravolta. E a mãe apenas balançou a cabeça. Clara, não há tempo. Então, o mais inesperado aconteceu. A tela começou a falhar novamente, e Clara viu uma parte final da gravação. Havia uma mulher sentada em uma sala, olhando diretamente para a câmera. Clara sentiu seu coração parar ao reconhecer aquele rosto. Era Mila. Mas e se ela estava ali, ferida, como a mulher que defendia Rafael? Mila! Clara gritou, quase em desespero. Você não entende, Mila falou com indignação, e a gravação continuou. Imagens de uma reunião clandestina com Rafael. Mas, antes que pudesse terminar, o vídeo se cortou abruptamente. E, de repente, um alarme se declarou na galeria, a luz piscando como se estivesse em um filme de terror. Clara fez um movimento instintivo em direção à tela. Rafael, conhecedor de cada fachada que construíra, agora estava em conflito, recebendo olhares confusos de todos ao seu redor. Você não pode acreditar nela. Tudo isso é uma armadilha. Ele estava desesperado. Guerra em suas palavras. Mas a mãe de Clara se aproximou de Rafael com um olhar que se misturava ao desafio. Você nunca deveria ter se envolvido com minha filha. As palavras saíram dela como um soco. O que raios isso significava? Clara olhou para a mãe, confusa,
com o coração acelerado. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a porta da galeria se abriu violentamente. Um grupo de homens em trajes escuros e com olhares frios invadiu o espaço. Este é um mandado. Rafael Mendes, você está preso por manipulação e por uma série de delitos. A voz do líder soou autoritária, quebrando a tensão como um terremoto e um campo de minúsculas partes do coração de Clara. A sala explodiu em murmúrios. Rafael ficou paralisado, seus olhos errantes em busca de saída. E então, a bomba final estava prestes a detonar. E vocês, todos aqui, precisam entender. O que foi revelado não é nada perto do que ainda está por vir. Clara sentiu um calor subir por seu corpo, a adrenalina fazendo seu coração disparar ainda mais. O que Rafael realmente era? Quem ele havia enganado? O que ele havia feito à sua família, à sua vida inteira? Quando Clara olhou para o rosto da mãe, viu algo mais, uma conexão. A mãe murmurou: eu não queria que você soubesse, mas Clara, soube de tudo em algum momento. Você precisa decidir em quem confiar agora. Um silêncio mortal se estendeu. O que tudo isso significava? Clara ficou completamente perdida, e no meio da confusão, uma nova pergunta começou a se formar. Qual a verdadeira relação de sua mãe com Rafael? E, principalmente, quão longe estavam dispostos a ir por ela? A relação que ela pensou que tinha com Rafael estava em ruínas. E, no fundo, a verdade mais sombria estava prestes a ser revelada. Um segredo que poderia mudar tudo. Clara estava em choque, seu mundo desabando em uma fração de segundo. Os homens com uniformes escuros rodeavam Rafael e a pressão aumentava. Ela olhou para sua mãe, que também estava sem acreditar no que via. Mãe, o que você sabe dele? Perguntou, sua voz tremendo. Mas a mãe apenas balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. Clara, você precisa ouvir a verdade, sua mãe começou, mas a urgência da situação fez o tempo parecer escasso. Rafael estava cercado, o olhar dele implorando por ajuda, mas Clara apenas conseguia sentir um nó se formando em sua garganta. Você precisa ir com eles, Rafael. É o que você merece, gritou Luiz, impiedoso. Os olhos de Rafael estavam cheios de desespero e ele parecia menor, mais vulnerável do que nunca. Clara, eu nunca quis trazer isso para você, ele murmurou, mas suas palavras não encontraram espaço para um eco de esperança. Estavam perdidas no caos. É tarde demais para arrependimentos, Clara disse, sentindo-se esmagada pelo peso da verdade que havia sido revelada. As promessas que ele fizera, todas as palavras doces, de agora pareciam veneno. Você mentiu para mim, para todos nós. O eco de suas palavras ressoou na galeria, fazendo com que cada um presente sentisse a gravidade do momento. Enquanto os homens o levavam, o coração de Clara estava uma tempestade de emoções. Ela queria gritar, chorar, correr. Não era apenas a traição de Rafael que a machucava, mas a forma como tudo o que ela acreditava estar certo se transformou em uma ilusão. E a dor era intensa, cortante. Ela se virou, tentando encontrar conforto em sua mãe. Olhando ao redor, viu as expressões confusas e chocadas. As pessoas que tinham vindo ali para apreciar a arte agora eram testemunhas de um drama humano. E lá no meio desse enredo estava ela, Clara, perdida em suas próprias memórias, em seus sonhos desfeitos. Vamos para casa, sua mãe disse. A voz suave e firme. Era um pedido, não uma ordem. Clara assentiu lentamente e, em um gesto de solidariedade, Luiz se aproximou. Não se preocupe, vamos resolver isso juntos. A determinação de Luísa fortaleceu, e ela precisava disso mais do que nunca. Enquanto caminhavam para a saída, Clara olhou uma última vez para Rafael. Ele parecia uma sombra do homem que conhecera, um eco de quem ele fora, e no fundo, ela sabia que ainda existia uma parte dele que era humano. Mas o amor que sentia se perdeu entre as mentiras,
e já não havia espaço para ele. Você precisa saber que a verdadeira artista que era você não precisa desse tipo de amor. O que ele fez não é responsabilidade sua, disse sua mãe enquanto caminhavam. As palavras dela se transformaram em um mantra reconfortante, e Clara sentiu a dor começar a se dissipar um pouco. Um novo amanhecer estava à frente, uma vida sem segredos, sem mentiras. Quando saíram da galeria, o sol se punha lentamente no horizonte, banhando tudo com uma luz quente e suave. Clara sorriu ao ver as cores se espalharem no céu. Era como se a natureza estivesse prometendo um recomeço. Clara, isso não é o fim, é só o começo. Você vai superar isso e voltar ainda mais forte, disse Luiz, disposto a apoiar a amiga. Ela fez um esforço para respirar fundo, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, o futuro poderia não ser tão sombrio. Nesse momento, decisão tomou conta dela. Clara pode reescrever sua própria história e transformar toda a dor em arte. Sabia que precisava seguir em frente, e a certeza disso a fez sorrir. E como um eco do que tinha vivido, uma última pergunta a atravessou. Rafael poderia realmente ter mudado? Naquele instante, ficou claro que a resposta se perderia na confusão de suas escolhas passadas. Mas a nova jornada dela estava prestes a começar. E agora? Ela tinha que se certificar de que você não perderia as próximas histórias e reviravoltas emocionantes. Então, isso mesmo. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam vivenciar essas emoções incríveis. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Sua participação faz toda a diferença. E, por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não fique de fora. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.